Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia ou talvez boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, onde nós vamos tratar das contradições de Ellen White. Será que Ellen White contradiz a Bíblia? Porém, hoje o nosso tema vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai tratar diretamente da Bíblia, porém, nós vamos tratar de um assunto com os plágios da Ellen White com escritores da época de Ellen White. Será que Ellen White ela teve as suas visões realmente reveladas por Deus ou ela copiou de outras pessoas? E a gente vai fazer essa comparação. E tá muito interessante, porque para mim foi uma pesquisa muito interessante. Bom, eu peço desculpas porque minha voz está um pouco rouca, mas como eu só tenho os finais de semanas para fazer as gravações, eu não queria deixar para passar para daqui da próximo domingo. Mas eu acho que está dando aí para vocês entender. Já está bem melhor, já estou aí no finalzinho desse processo alérgico e vamos fazer um vídeo, né? E, e o tema de hoje, então, como eu falei, a gente vai falar sobre alimentação. E aqui eu não estou para trazer críticas sobre a alimentação, porque, querendo ou não, muitos dos escritos de Ellen White, que na verdade você vai ver que não vieram dela, mas que são conselhos muito bons, né? Como a ingestão de água, o sol, alimentação saudável. Eu sou super a favor da gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e da gente ter, então, esse cuidado com o nosso corpo. Então, a crítica aqui não é sobre o que você come, o que você deixa de comer, como é a sua alimentação, se você é vegetariano ou não. Aqui a crítica não é em relação a isso, mas em relação ao que Ellen White diz que eu vi, eu recebi, Deus me revelou, e na verdade não foi nada disso. Por isso, permaneça até o final do vídeo para você ver quantas coisas Ellen White copiou de outras pessoas, de outros médicos da época dela, tá bom? Para você que não assistiu ontem, hoje eu estou gravando no domingo, ontem, sábado, dia 23 de agosto, eu fiz uma live com a Dielis e a Luana e a gente também falou sobre essa questão de alimentação. Porém, ali o que nós ponderamos foi: a alimentação tem a ver com salvação? Porque Ellen White traz isso muito claramente em seus escritos, que aqueles que comem carne estão se desviando dos caminhos do Senhor, que aqueles que ainda comem carne pode ser, os seus nomes podem ser retirados do povo de Deus. E outros textos dos escritos dela que também fala sobre isso, que a salvação, não diretamente, mas indiretamente, ela trata ali como o que eu como também condiz com a minha salvação, tá? Então, se você não assistiu, se você for ali, aqui, né, no meu canal, você vai ver ali no ao vivo, você clica ali, você vai ver ali o último vídeo, que está falando alimentação versus salvação, tá bom? Então fica o convite, ficou um vídeo excelente, ficou muito bom. E hoje eu vou dar continuidade nesse tema, um pouquinho diferente do que foi tratado da live. E então eu vou começar aqui a trazer os slides para você, para ficar mais fácil para a gente compartilhar, tá? Ellen White e a revelação sobre saúde. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, aqui eu sou a favor da gente cuidar do nosso templo, porque é a habitação do Espírito Santo. E se Deus nos deu este corpo, nós precisamos ser responsáveis em cuidar bem dele, por vários aspectos, para honrar o nome de Deus, para a gente ter saúde para cuidar dos nossos filhos, para a gente ter saúde também para não ficar indo em hospitais, doente, tomando muitos remédios. Então, nós devemos sim
cuidar da nossa saúde em geral, tá? Então, eu sou super a favor disso. E 1 Coríntios 10:31 também fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que você come, que seja para a glória de Deus. O que você fala, que seja para a glória de Deus. O que você faz, que seja para a glória de Deus. Amém? Nossa vida como filhos de Deus, nossa vida como cristãos, como aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, precisa ser uma vida que honre o nome de Deus, uma vida onde as pessoas olhem para nós e digam: esse é diferente, ele tem algo diferente, ele tem Jesus, né? Então, que a gente possa ser assim. Não seremos perfeitos, em algum momento vamos falhar, mas o máximo que nós conseguirmos, a gente precisa ser semelhante ao nosso Mestre, tendo paciência, tendo amor, tendo compaixão, misericórdia e tantas outras coisas que Jesus nos ensinou, tá bom? Então vamos lá, ó. Ellen White, eu quero trazer aqui para vocês, né? A primeira visão de saúde de Ellen White aconteceu em 6 de junho de 1863, em Otsego. Eu não tem algumas palavras aqui que vão ser vão ser em inglês. Eu não sei falar, tá? Então pode ser que eu vou falar e vou falar errado. Vocês me perdoam. Se tiver algum professor de inglês aí, me perdoa. Mas eu estou fazendo o meu melhor, tá bom? Em Michigan, né? E aqui eu quero trazer para vocês, então, esse relato foi publicado no Spiritual Gifts, volume 4, de 1864 a 1865, intitulado ali, então, também, né, ali intitulado Important Facts of Faith. E aí, o que eu quero dizer? Eu queria que vocês prestassem atenção nas datas, tá bom? O importante para nós isso aqui, hoje é as datas. Então, essa data da primeira visão de saúde de Ellen White foi em 1863, certo? Então, presta atenção que a gente vai, então, decorrer aqui. Vamos lá. E ela diz assim, ó, na sua primeira visão: foi-me mostrado que Deus desejava levar-nos passo a passo a uma reforma quanto aos nossos hábitos de comer e beber. O uso de carne não é a melhor dieta, mas não deve ser proibido de uma vez, até que possamos ver claramente a necessidade de abandonar esse artigo de alimento. Foi-me mostrado que a carne é menos saudável do que o pão feito de farinha integral, frutas e vegetais. O café, o chá e o tabaco são estimulantes prejudiciais. Seu uso não é bom, eles afetam o sistema nervoso e seu efeito é contrário à saúde perfeita, certo? E aqui também tá da onde foi tirado essa citação. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam é: Ellen White diz que foi-me mostrado Deus me revelou, Deus me mostrou que tudo isso que é para passar, né, todas essas informações para a igreja. E aí, então, a gente vai começar a estudar alguns médicos da época um pouco anterior a Ellen White, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Sylvester Graham. Ele nasceu em 5 de julho de 1794 até 11 de setembro de 1851. Então, olha para você ver a data de nascimento dele. E ele morreu em 1851, ali onde já estava formado ali o início da igreja adventista, né? Ainda não, a igreja adventista em 1863, que ela passou ali a ser a igreja de forma cadastro, né, como igreja mesmo. Mas em 1851 já tinha o grupo dos adventistas, por Ellen White, o Tiago White, esposo dela, né, Joseph Bates. Então esse grupo já estava ali em andamento, né?
E aí, quem que é esse Sylvester Graham? Foi um ministro presbiteriano e nutricionista dos Estados Unidos. Ele foi o criador da farinha Graham e da bolacha Graham. Escreveu ensaios que influenciaram o modo de vida dos adventistas do sétimo dia. Olha lá, os escritos dele influenciou o modo de vida dos adventistas. Foi ativista do higienismo e do movimento pela temperança. Ellen White não fala que um dos 8 remédios naturais é a temperança? Sylvester Graham foi ordenado em 1826 como ministro presbiteriano e pregava a abstinência, promovendo dietas vegetarianas e com farinha integral. Olha que interessante, então. Em 1851 foi quando ele morreu. Então, ele já trazia esse estudo bem antes, certo? E ali, essa parte que eu peguei não foi invenção minha, não foi que eu tirei da minha ideia e escrevi isso. Se você for no Google e você escrever lá Sylvester Graham e entrar na Wikipédia, você vai ver tudo isso, porque eu só copiei e colei aqui. A Wikipédia ela não é manipulada pelos adventistas ou por alguém que é contra os adventistas. É um site de informações históricas. Então, quando diz ali que influenciou o modo de vida dos adventistas, esse homem, não é uma informação manipulada. É uma informação real, uma informação verdadeira da própria internet, tá? Então eu só copiei e colei. Então você vê que esse homem, antes mesmo da igreja ser formada, antes mesmo ali de Guilherme Miller, ele já propagava todo essas dietas vegetarianas, essa farinha integral, esse modo de viver, né? E isso influenciou depois quando a igreja adventista estava se formando. Isso que é importante. Então, como que Ellen White ela tem uma revelação de Deus sobre a mudança, sobre a reforma de saúde, sendo que já existia esse movimento, não só dentro da igreja adventista, mas como um movimento ali das pessoas do estado ali, do país ali, dos Estados Unidos, por conta desses médicos que a gente vai estudar hoje, certo? E aí, o que que acontece? Qual que é a questão? A questão, deixa eu trazer aqui para mim. A questão não é nem Ellen White ter falado, se ela tivesse falado assim, olha, Deus me mostrou que os estudos do médico Sylvester Graham, eles são excelentes para a nossa saúde. Deus me mostrou que nós devemos seguir essa linha de pensamento deste médico, porque está mais próximo ao que Deus quer para nós. Mas não, Ellen White nunca deu crédito para as pessoas, ela sempre trazia o crédito para ela como revelação divina, para reforçar que ela era uma profeta que tinha a revelação de Deus. Então, o grave em tudo isso não é ela ter incluído a reforma de saúde, mas ela ter colocado como mérito, como revelação, sendo que isso já estava sendo propagado ali na época dela, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, o próximo fala ali, ó. E como que era a dieta desse homem, né? Desse médico aí? A dieta Graham, por volta de 1829, então, olha, você vê que foi bem antes da igreja se formar, já circulava essas informações, tá? Graham criou a dieta Graham, consistindo principalmente de frutas e legumes frescos, farinha integral e alimentos ricos em fibras, excluindo completamente a carne e especiarias. Leite fresco, queijo e ovos eram permitidos em quantidades moderadas, enquanto a manteiga era geralmente usada com muita moderação. Graham acreditava que ao aderirem à dieta, as pessoas podiam se proteger. Olha, presta atenção nesses detalhes, tá?
as pessoas podiam se proteger contra pensamentos impuros e, consequentemente, eram bloqueadas, entre outras coisas, pela prática da masturbação, que Graham acreditava ser um catalisador da cegueira. Você já ouviu falar sobre isso na Igreja Adventista? Pois é. Nós vamos ver agora uns escritos de Ellen White que está muito próximo a esses conselhos que Graham ele traz aqui para o que ele vivia na época, né? Vamos lá então. No entanto, as doutrinas de Graham mais tarde encontraram seguidores em pessoas como, olha, outro detalhe importante, como o médico John Harvey Kellogg, vocês lembram desse sobrenome? Lembram? Também fez parte ali do Adventismo. Kellogg foi aquele que inventou ali os cereais, que fazia parte do movimento, que trabalhava lá nos sanatórios, né? Então, ele, olha para você ver, ele era um dos seguidores do Graham, que já vinha com essa ideia. Então, e seu irmão também, Will Kate Kellogg. A sua invenção dos flocos de milho representou uma extensão lógica da abordagem grahamita à nutrição. O grahanismo influenciou o movimento vegan. Sylvester concentrou-se na carne e no leite, que achava que era a causa de todo o impulso sexual, afirmando que as substâncias animais produzem luxúria. Olha para você ver, né? Que coisa! O grahanismo, portanto, rejeitava a carne, produtos de origem animal e álcool para desenvolver uma mente e um corpo mais puros. Então, vamos lá, resumindo essa parte aqui, ó. Kellogg e o irmão dele fizeram parte ali dos estudos de Graham, foram seguidores, pessoas que estavam ali junto estudando sobre esses assuntos, aprendeu de Graham, e Graham ali fala sobre comer carne que gera impulso sexual, as substâncias ali geram luxúria, né? Era um estudo da época, eles achavam que isso, mas isso não tem hipótese nenhuma, verdade nenhuma nisso, né? Vamos lá, então, vamos comparar agora isso que eu contei sobre esse médico, as ideias dele, o que ele pregava na época, o que Ellen White disse a partir de 1863, lembra? Ele morreu em 51 e ela, a partir de 1863, começou a ter essas revelações, que é a mesma coisa que ele já falava enquanto ele estava vivo, que ele já pregava sobre isso. Mensagens escolhidas. As especiarias usadas em nossos alimentos despertam as paixões animais. Conselhos sobre regime alimentar. A carne dos animais é imprópria para ser usada como alimento. Influi no sangue, estimula e fortalece as mais baixas paixões da natureza humana. Olha para você ver um nível também de Ellen White, né? Se fosse revelação de Deus, isso seria uma mentira, porque não existe nenhum estudo que comer carne produza em nós um desejo sexual, um desejo extremo que não é da condição humana, né? Baixas paixões da natureza humana, como se eu começasse a comer carne e eu me pervertesse em querer, né, coisas que não condiz, né? Enfim, conselhos sobre regime alimentar também. Olha, aqui está o nome do livro, a página onde foi pega, tá? Porém, como a CPB ela vem modificando muito os escritos de Ellen White, vem compilando muitos escritos, tirando muitas informações, né? A gente sabe que isso tem acontecido. Pode ser que você não encontre na mesma página que está aqui, porém o escrito é dela e é dali da onde eu tirei as informações, tá bom? Então fala assim, ó.
O uso de carne influi no sangue, excita os nervos, estimula as mais baixas paixões, preparando o caminho para os hábitos do vício secreto. O que é esse vício secreto que Ellen White falava? É a masturbação, a mesma que Graham falava, que comer carne estimula a gente querer ter o hábito de se masturbar. Olha para você ver que a gente sabe que hoje isso não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Comer carne até é muito saudável para a nossa saúde, né? Mas é que nem eu falei, não vou entrar em detalhes sobre o que comer ou não comer. Outra citação. Em todas as nossas instituições deveriam ser servidos pães feitos de farinha integral. Lembra também que Graham, ele orientava as coisas serem feitas com farinha integral? É a mesma visão que Ellen White teve depois de já ouvir esta mensagem dele. O pão branco não é a melhor alimentação, a farinha integral é preferível. Então, ele começou a propagar lá em 1900 e pouquinho, né? Eu até citei aqui, ó, eu não vou, deixa eu ver se eu acho que em 1829 ele já falava sobre a farinha integral, né? Olha quantos anos depois Ellen White teve isso de revelação. É para se desconfiar, não é verdade? Continuando aqui, outro médico, Russell Tracker Trau. Ah lá, quando ele nasceu, 5 de agosto de 1812 e morreu em 23 de setembro de 1877. A Igreja Adventista já estava formada nesta época. Ele também foi um médico americano e defensor da hidroterapia e da higiene natural e do vegetarianismo. Ele escreveu o primeiro livro de receitas veganas. Ali tem o nome da receita, ali o nome, né, da enciclopédia dele, hidropática. Ele recomendava banhos diários e uso de água fria ou gelada. Presta atenção nesse detalhe. Trau era um defensor de um sistema conhecido como higioterapia, que era uma mistura de hidroterapia com dietas e regimes de tratamento e exercícios que incluía ar fresco, higiene, massagem, né? Lembra também o ar fresco, um dos 8 remédios naturais. Trau foi um influente promotor do vegetarianismo e foi vice-presidente da Sociedade Vegetariana. Ele se opôs ao consumo de álcool, café, carne, chá e ao uso de sal, açúcar, pimenta e vinagre. Lembra desses detalhes que Ellen White também falava? Carne, café, chá, açúcar, né? Vamos lá para a próxima aqui, continuar lendo sobre ele. Ah, não, aqui já é os escritos dela, tá bom? Então, deu para você ver aqui, né, o que ele defendia, e aqui os conselhos dela são: os que estão se preparando para a trasladação, presta atenção, olha os conselhos de Ellen White. Os que estão se preparando para a trasladação devem deixar de lado o chá, o café e todas as substâncias que prejudicam os nervos. Na ciência do bom viver, na maioria dos casos de doença, o melhor remédio para o paciente seria água pura, se seu uso correto promove saúde. A aplicação da água fria e quente de maneira sábia e prudente é um remédio de valor. Olha lá, a água fria e quente. Lembra o que ele falava? Que a água fria e quente, que é a hidroterapia? E por fim, aqui em conselhos sobre o regime alimentar. Entre os que estão a esperar a volta do Senhor, o comer carne cessará e deixará de fazer parte da sua alimentação. Olha lá, então, comer carne precisa deixar de fazer parte da alimentação daqueles que esperam Jesus voltar. Que aí é o que ela apoia, então, o vegetarianismo, certo? Qual que era o relacionamento
com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que interessante. Um dos alunos de Trau foi Merritt Kellogg, um adventista do sétimo dia, que obteve um diploma de medicina em sua faculdade. Kellogg formou uma união com Trau e mais tarde recebeu a aprovação de James White, que é Tiago White, né, no português, marido de Ellen White. Trau foi convidado para dar um curso de palestras sobre saúde em Belt Creek, no encerramento das reuniões anuais da Conferência Geral em 1868, depois que a Ellen White já tinha tido a visão, né? Mas esse médico, Kellogg, foi formado pelo Trau, que já propagava essa mensagem muito antes, né? Olha que interessante, Ellen White não compareceu às palestras de Trau, mas falou com ele em seus passeios diários de carruagem pelas ruas de Belt Creek. E eles trocaram ideias sobre doença, saúde e higiene. Interessante, né? Trau conquistou a confiança dos Whites e foi convidado a se tornar um colaborador regular da revista. A revista, recém-reorganizada, tinha grandes esperanças, mas logo surgiram alguns problemas. Os leitores da revista se ressentiam das restrições dietéticas extremas de Trau, contra o uso da manteiga, ovos, leite, óleo, sal e açúcar. As opiniões de Trau sobre a dieta eram consideradas pelos leitores como radicais e fanáticos, e muitos desistiram de se tornar assinantes. Os Whites ficaram desapontados com o cancelamento da assinatura pelos leitores, e em 1871, James White assumiu a edição e prometeu eliminar as ideias dietéticas extremas. No entanto, Trau continuou a escrever para a revista. Olha lá, então o que aconteceu? Trau foi convidado, ele já era um médico, já propagava o vegetarianismo e tudo mais, antes mesmo da igreja se formar. E aí, o que aconteceu? Ele foi convidado pelo James White, né, Tiago White, a começar a escrever, então, para a revista que eles tinham sobre reforma da saúde. E aí, só que esse homem, ele era um pouco extremista demais, né? E aí as pessoas começaram a achar isso ruim e começaram a cancelar, então, as suas assinaturas mensais ali da revista. Foi quando James White percebeu que estava perdendo dinheiro e aí dispensou o Trau ali, né? Dispensou de uma certa forma. Ele assumiu, na verdade, os escritos. Trau continuou escrevendo para a revista, porém, eu acho que White ali, né? Tiago White dava ali uma analisada antes da publicação para tirar essas ideias extremistas. Então, a gente vê que hoje também acontece muito isso dentro das igrejas. Nós temos vários adventistas, tipos de adventistas. Os extremistas, né, aqueles que são vegetarianos, que apontam aqueles que ainda comem carne, se sentem melhores do que aqueles que comem carne, né, porque já estão num nível maior do que a igreja pede. Aí temos aqueles que não estão nem aí para mensagem de saúde, então nós temos ali vários níveis de adventistas, né, os mais fanáticos, os que não estão nem aí, os que tentam e se frustram porque não conseguem se tornarem vegetarianos, que foi o meu caso, mas é difícil, né? E tudo influência de médicos com os estudos da época, e que nós sabemos que hoje existem outros estudos que estão muito mais evoluídos do que isso, mas a igreja ainda propaga essa ideia. Vamos lá. E por fim, aqui o último médico que nós vamos falar é o William Andrews Occult. Ele nasceu em 6 de agosto de 1798 e morreu em março de 1859. Então, olha lá, antes da igreja se formar. Conhecido como William Alexander Occult,
foi um educador americano, reformador educacional, médico vegetariano e autor de diversos livros. Sua obra que abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo o quê? Reforma educacional, educação física, projeto de escolas, vida familiar e dieta alimentar. Nós vemos muito disso também dentro da Igreja Adventista. Ainda são amplamente citadas hoje. A Coach publicou Vegetable Diet e aqui também tem uma parte inglesa, não vou me arriscar, e sua obra mais conhecida e é significativa para a literatura médica sobre uma dieta vegetariana. A Coach se opôs, presta atenção, ao consumo de álcool, café, carne, especiarias e chá. É o mesmo estilo dos outros médicos, tá? Ele argumentou contra o uso de condimentos, que eram substâncias estimulantes. Ele rejeitou o uso de gengibre, erva doce, cardamomo, macis, noz moscada e coentro. Eita, não pode falar mal do coentro, coentro é uma delícia. Ele acreditava que alho, raiz forte, tem mais uma palavra aqui que para mim tampou, é melhor, deixa eu ver se eu consigo mudar minha tela aqui. E melaço, olha para você ver que coisa. E melaço e molhos eram drogas nojentas e indecentes. Olha o nível para você ver da forma com que eles olhavam esses tipos de alimento, né? E aí nós temos Ellen White também muito próxima das coisas que ele falou, tá? Os que se habituaram ao uso de especiarias e condimentos têm o sangue febril e as paixões excitadas. Olha o que ela fala, que a gente comer condimentos, né? Que nem esses que eu citei, né? Pimenta, alho e tantas coisas que foi citado ali, isso deixa o nosso sangue febril e as paixões ficam excitadas. Olha para você ver, né? Se fosse uma revelação de Deus, Deus não daria uma revelação dessa para ela, porque a gente sabe que isso não tem nada, isso não deixa o nosso sangue febril, certo? Pode ser que alguns condimentos sejam mais fortes, tem alguns condimentos que algumas pessoas não podem comer, mas não que isso possa causar. É claro que tudo em excesso pode prejudicar a sua saúde, mas não no sentido de você nunca poder comer ali um pouquinho de pimenta, né? Pôr uma pimentinha ali do reino numa comida, em alguma coisa, né? Condimentos e especiarias usados em quantidade são prejudiciais ao estômago, tal como o chá e o café. Aqui ela não cita que tipo de chá, mas nós sabemos que existem muitos chás que é muito excelente até mesmo para ajudar em alguma indisposição que a gente está, gripe, outras coisas, né? Algum problema de saúde, tem muitos chás que é muito bom, tá? E condimentos e especiarias. Aqui eu não estou citando os nomes dos livros para não ficar muito extenso, muito longo, tá? Mas aqui está tudo escrito, é só separar o vídeo, ver ali da onde foi tirado os textos. Condimentos e especiarias usados em grande quantidade irritam o estômago, produzem febre no sangue, excitam o sistema nervoso e enfraquecem as faculdades morais. As especiarias usadas eram alimentos que despertavam as paixões animais. Então você vê que as ideias que Ellen White trazia eram muito semelhantes, praticamente iguais, com poucas diferenças de palavras. Se bem que, se a gente for pegar os livros desses médicos, né, livros publicados desses médicos, talvez a gente vai ver ali escritos bem parecidos mesmo, né? Então, Ellen White, ela acaba copiando demais de outros escritores, tá? E aqui, por fim, a gente vai só encerrar com alguns outros escritos dela.
Algum desses eu citei na live de ontem, tá? Que é uns escritos assim que me deixam um pouco triste de ver, porque ela, além dela prejudicar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro, a essência do Evangelho, ela faz isso de uma forma onde ela inclui o sábado como ponto de salvação e a alimentação também como ponto de salvação. E eu vou mostrar aqui para vocês esses escritos. É impossível aos homens e mulheres com o estômago cheio de alimentos impróprios possuir santidade perfeita e se preparar para a trasladação. Olha que grave. O que é esses alimentos impróprios? É o que eu acabei citando aqui anteriormente: carne, condimentos, chá, café, né? Não tem como possuir santidade perfeita. Impossível a gente ter uma santidade perfeita sendo nós pecadores, né? E a Bíblia, muitos versículos, eu já citei aqui em vários outros momentos, em que fala: não julgue o que o seu irmão queira comer, né? Cada um cuide de si próprio, cada um faça isso para a honra e glória de Deus. E o interessante é ele falar que pessoas assim não dá para se preparar para a trasladação. Então, se você tem o seu estômago cheio de alimentos impróprios, né, e você ainda não possui a santificação, você não vai ser trasladado. Quando Jesus voltar, você não vai para o céu. Então, isso é muito grave, essa imposição nessa reforma de saúde como ponto de salvação, porque é isso que está falando, indiretamente é isso que está falando. Segundo ali texto dela, a conformidade com as leis de saúde deve ser considerada como um dever religioso, né? A negligência dessas leis é um pecado, tão certamente como a queda dos 10 mandamentos. Olha a comparação que Ellen White faz. Qual que é essas leis de saúde? Foi as leis que ela impôs para a Igreja Adventista. Então, você negligenciar essas leis de saúde é um pecado. Então, você está em pecado quando você se recusa a ser adventista. Isso aí é tão certamente comparado como a quebra dos 10 mandamentos. Se você toma café, se você toma chá, se você usa condimentos na sua comida, se você come carne, você está em pecado, e a mesma comparação de você quebrar um dos 10 mandamentos. Olha a gravidade desse tipo de comparação. Isso não é bíblico. O Senhor deseja trazer o seu povo a uma condição em que se possa estar sem culpa diante dele. Nesta obra, a reforma de saúde deve desempenhar uma parte. Então, você chegar diante de Deus sem culpa, uma parte disso daí é você ter a alimentação que a Ellen White pregava. Só que ela pregava, porém ela não vivia. Ela foi se tornar realmente vegetariana muito próximo da sua morte, né? Só que muitas pessoas não sabem disso. Agora, o próximo texto aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui, ó. Muitos alcançarão a salvação. Olha que grave isso. Isso é o pior de todos. Isso é o pior de todos os textos de Ellen White. Isso é o pior de todos os textos de Ellen White. Eu repito isso por quê? Porque ela coloca a salvação a salvação como fazendo parte de uma obra da minha alimentação, uma obra que eu faço, do que eu como, eu deixo de comer. Então, olha para você ver o que ela põe aqui, ó. Muitos não alcançarão a salvação porque não controlarão o apetite. Muitos não alcançarão a salvação porque não controlarão o apetite. A indulgência do apetite e das paixões é a grande causa da fraqueza mental e moral.
Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 491. Então, você que ainda come carne, toma café, toma chá, usa condimentos na comida, pode ser que você não alcance a salvação porque você não está controlando o seu apetite. Isso é o que Ellen White diz. Porém, a Bíblia não diz nada em relação a isso, porque nós sabemos que a salvação é somente pela graça de Cristo, por aquilo que ele fez na cruz em meu lugar. Não tem obras minhas para a salvação, porque Cristo fez toda a obra em meu lugar, porque as minhas obras são imperfeitas. Mas Ellen White coloca como alimentação e salvação, a sua alimentação pode ter a ver com a sua salvação. Se você ainda ingere carne, você pode ser que não seja trasladado. Se você ainda ingere carne, pode ser, você não será mais contado como povo de Deus. Isso são escritos de Ellen White. E por fim, aqui eu queria encerrar com um versículo bíblico que está dizendo o quê? João 3, 16 até 18 é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que crê, não é todo que crê e deixa de comer carne. Todo que crê e guarda o sábado. Não. É todo que crê no Filho de Deus tenha a vida eterna, não é uma condição, pode ser que terá futuramente a vida eterna se fizer isso, isso ou aquilo. Não. Crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Então não há o que eu faça para Deus me condenar, porque ele já me salvou a partir do momento que ele morreu naquela cruz. Eu continuarei sendo pecadora, continuarei caindo em meus pecados, mas o Senhor já perdoou os meus pecados. Se eu estou em Cristo Jesus, os meus pecados estão perdoados e não há julgamento para mim. Mas o que não crer está condenado. O que não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condição para você estar salvo não tem a ver com comida, com sábado, o que você faz, o que você deixa de fazer. Tem a ver com a sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Você creu? Você está salvo. E hoje, então, foi essa heresia de Ellen White. Hoje foi comparar, né? Isso foi uma comparação do que Ellen White pregava e do que já existia como propagação do vegetarianismo na época anterior a Ellen White, enquanto também ela estava ali vivendo aquele momento. Né? Então, isso aí começou a ser propagado desde 1829 e continuou sendo propagado por esses médicos que entravam nessa linha do vegetarianismo até onde a igreja já estava se formando. Então, a gente tem que tomar cuidado em achar que tudo Ellen White recebeu de revelação, tudo veio de Deus para ela. Isso é mentira. A igreja tem mentido você, meu querido amigo. A igreja está mentindo para você. Vai pesquisa na internet, a gente tem fontes confiáveis. Pesquise e você vai ver que tudo que Ellen White pregou, sei lá, 80% ela copiou de outras pessoas. Não foi revelação divina. Já era algo propagado, algo que as pessoas já estavam vivendo na época. E se ela trouxesse isso e dando crédito a esses médicos, mas não. Ela trazia isso como revelação para ela, para que ela propagasse para o povo adventista. Isso é muito difícil de escutar, mas é uma realidade. Que essa realidade possa abrir os teus olhos, que essa realidade possa fazer você se despertar
para o verdadeiro evangelho que não te traz condição para ser salva, apenas crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E se há alguma coisa em você que não condiz com uma vida cristã, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você abandone esse pecado e siga Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Busque ler a palavra do Senhor sem influência de livros, sem influência de meditações, sem influência de pastores. Tenha a sua vida individual com Cristo e vá procurar informações sobre como a igreja foi formada, né? As verdades que estão por trás desse véu que é colocado nos teus olhos, tá bom? Esse foi mais um vídeo das contradições de Ellen White e eu espero que você escolha ficar com a Bíblia e exclua da sua vida Ellen White. Deus abençoe você, fica com Deus e até o próximo vídeo.